Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal, Professor Nunes.jns. Esse canal é feito para você que gosta de sociologia, política, notícias da atualidade e ciências sociais em geral. Bom, vamos aos destaques das principais notícias do dia. A gente comenta, como sempre a gente faz, uma das notícias centrais. Bom, mas antes se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Além de joias, clã Bolsonaro negociou imóveis e outros bens nos Estados Unidos, conta Helena Chagas. De acordo com a jornalista, Brasília espera revelações bombásticas do FBI em relação às investigações contra Bolsonaro e auxiliares. Bolsonaro, Michele Weingarten e também Marcelo Câmara ficam em silêncio em depoimento à PF. O depoimento dos 4 envolvidos no escândalo das joias terminou em menos de 1 hora, depois que todos informaram que não responderiam a perguntas. Agora veja essa notícia que a gente vai destacar, essa notícia aqui, material didático produzido pela gestão Tarcísio, diz que capital de São Paulo tem praia e que Dom Pedro II assinou Lei Áurea. Material ainda diz que a água pode transmitir Parkinson e Alzheimer. Erros estão em conteúdos produzidos pela Secretaria de Estado de Educação, dirigida por Renato Feder, que é um empresário da educação. Olha só que complicação. Notícia que está aqui no 247. Nós vamos tratar dessa notícia, mas nós vamos pegar uma manchete do Globo. Bolsonaro, Michele Weingarten e assessor fica em silêncio em depoimento da PF, a mesma notícia do 247. A Bela Megali, ela diz que Bolsonaro e Michele embarcam em tese diárias, que está isolado. Argumenta que o processo não deve tramitar no STF, porque o casal não tem um foro privilegiado. Vamos então às colunas, né, os colunistas, principais colunistas do Globo, as principais notícias. Porque o ACEF só deixou para trás o relógio Patek Philippe de Bolsonaro. Mira Leitão, General Gonçalves Dias foi enfático na forma e fraco no conteúdo. O Guga Chakra, ele faz uma relação Barbie e Hezbollah em Beirute. E a colunista Ruth de Aquino, você veria filmes de Woody Allen, Polanski e Besson? Já ouviu falar nesses cineastas? Ok? Bom, então essas são notícias aqui do UOL, do Globo. Agora, notícia do UOL, vamos destacar a notícia do UOL, que também é a mesma coisa que está relacionado também ao 247, que é essa notícia que a gente vai destacar. Em aula da gestão Tarcísio, Pedro II assinou Lei Áurea e capital tem praia. Secretaria da Educação de São Paulo reconhece erros e diz que corrigiu informações. Vamos então a essa notícia para a gente fazer um breve comentário. Olha só, gestão Tarcísio ensina, entre aspas, que capital tem praia e Pedro II assinou Lei Áurea. Bom, olha só a notícia. Parte do material digital produzido pelo governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para ser aplicado em salas de aula, apresenta erros graves de informação em disciplinas como História e Biologia. O que aconteceu? Conteúdo da Secretaria de Estado da Educação, comandada por Renato Feder, ao qual a reportagem teve acesso, afirma ter sido Dom Pedro II e não sua filha, a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888, colocando fim à escravidão no Brasil. Foco no conteúdo, olha só, diz o seguinte: em 1888, Dom Pedro II assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, Dom Pedro II, e foi a filha dele. A princesa Isabel. Então está aqui, ó, do caderno
de Educação da Secretaria de Educação de São Paulo. Em 1888, Dom Pedro II assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. No entanto, a insatisfação popular com a monarquia continuou a crescer. Olha só, inclusive falei com uma coisa com outra que não tem nada a ver praticamente. Em 15 de novembro de 1889, o regime monárquico chegou ao fim com a proclamação da República e Dom Pedro II foi deposto. Ele partiu para o exílio na Europa, onde viveu até sua morte em 1891. Material do governo Tarcísio diz que a Lei Áurea foi assinada por Dom Pedro II. A Secretaria de Estado da Educação reconheceu os erros e disse que todas as observações levantadas pela reportagem a respeito das aulas mencionadas foram retificadas e atualizadas. A Coordenadoria Pedagógica da instituição afirmou ainda que realiza revisões e aprimoramentos constantes dos recursos didáticos, mantendo-se em total harmonia com o currículo paulista. A informação equivocada sobre a abolição está nos slides de história elaborados para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Segundo o UOL apurou, alguns diretores têm orientado os docentes a pular, entre aspas, essa parte da aula, dedicada ao período conhecido como Segundo Reinado de Dom Pedro II. Em outro conteúdo de história, repare bem, destinado a estudantes do 9º ano do ensino fundamental, o governo paulista afirma que a cidade de São Paulo tem praias. Não existe praia em São Paulo, né? Existe em Santos. O erro tem uma aula referente à rápida passagem de Jânio Quadros pela presidência da República. A proibição do uso de biquínis foi adotada por Jânio Quadros em 1961. Quando ele era prefeito de São Paulo, ele emitiu um decreto vetando o uso de biquínis nas praias da cidade, diz o texto. Os slides com erros de informação fazem parte de um material 100% digital, produzido pela Secretaria para aplicação nas 5.300 escolas do Estado. Em abril, quando foi lançado 1.400 aulas de formação, já estavam disponíveis no sistema como forma de complemento à rotina escolar. Hoje, são mais de 6.000 aulas prontas. O secretário Renato Feder anunciou em agosto que o governo iria usar os slides como conteúdo único de formação, abrindo mão de aproximadamente 10 milhões de livros fornecidos pelo Ministério da Educação. Após repercussão negativa da medida, a gestão Tarcísio recuou. Antes disso, no entanto, o governador chegou a afirmar que o material digital foi criado para aprofundar o conteúdo. O que dizem os especialistas? Historiador da abolição Vitor Hugo Monteiro Franco, autor do livro Escravos da Religião, diz que o conteúdo revela um erro factual, já que a lei foi assinada pela filha do imperador, que naquele momento estava na posição de princesa regente. O imperador nem estava no Brasil em 13 de maio daquele ano. E hoje, os historiadores têm evidenciado, para além da princesa Isabel, houve outros atores políticos, mas muito importantes no processo da abolição, que não foi uma dádiva do governo imperial, mas o resultado de diversas lutas políticas travadas por pessoas negras, livres e libertas e pelos próprios escravizados. Jânio realmente proibiu o biquíni, mas quando presidente e nas praias do Brasil, não foi de São Paulo. Até porque a capital paulista não fica no litoral. Jânio foi, de fato, prefeito da capital, mas em períodos distintos do relatado pela aula digital de 1953 a 55 e de 1986 a 88. Ele era um político controverso que emergiu se colocando como solução para os problemas da corrupção e da moralidade, criava fatos como a proibição do uso de biquínis e também da briga de galo para chamar a atenção para si. Marco Antônio Teixeira, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Sobre Parkinson e Alzheimer pela água. O slide 9 da aula 5 de um material digital de biologia para o 7º ano do ensino fundamental afirma que a água pode transmitir Parkinson, Alzheimer e depressão,
caso a mesma esteja contaminada por mercúrio, agrotóxicos, remédios e produtos químicos em geral. Olha aqui, tem destaque da apostila. Foco no conteúdo. Transmissão de doenças através da água. Além da ingestão de metais pesados como mercúrio, agrotóxicos, remédios e produtos químicos em geral, que podem causar doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, perda de concentração e deficiência de memória, além de problemas cognitivos, depressão e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Além da ingestão de metais pesados, como mercúrio, agrotóxicos, remédios e produtos químicos em geral, que podem causar doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, perda de concentração e deficiência de memória, além de problemas cognitivos, depressão e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, chama TDA, afirma o texto, cujo título é Transmissão de Doenças através da Água. Para o infectologista Marcos Boulos, professor titular de moléstias infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, não há base científica para tais afirmações, que, segundo eles, são temerárias. Isso é um desserviço, é ensinar pelo terror, afirma. Segundo o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a secretaria está provocando uma confusão. As doenças infecto-contagiosas têm como uma de suas formas de contágio a água não tratada. Já as doenças crônicas podem ter como fonte de geração a acúmulo de produtos tóxicos ou potencialmente tóxicos, mas pode ser diferente de ser, certo? Pode ser diferente de ser. Isso desinforma como está exposto. Bom, pessoal, essa questão da Secretaria da Educação, inclusive comandada por um empresário da educação, já é um problema. E agora o problema fica mais grave quando se vê políticas adotadas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vão contra o progresso, o conhecimento, a ciência. Repare bem, o Tarcísio tinha decidido que não teria livros para as escolas, que o conteúdo ia ser priorizado, esses conteúdos digitais, os slides. E os slides, organizados pela empresa, cujo, segundo consta, empresário é também o secretário da Educação, traz desinformação. Então, dá para, digamos assim, concluir, depreender que não é prioridade a educação, claro, pelo contrário, não é prioridade a educação para esse governo de São Paulo, esse atual governo, e que esses problemas, trazidos inclusive com essa cartilha mal elaborada, esses livros, esses slides mal elaborados, só trazem problemas e desinformação. Isso é o resultado de um governo que não tem preocupação com o bem maior, que é a educação, que é o conhecimento, sem contar com outros problemas já apresentados no que diz respeito ao governo, ao governador de São Paulo. Então, esse é um erro gravíssimo, dizer que São Paulo tem praias, e você colocar isso, inclusive, para alunos, para formar alunos, você trazer informações, desinformações sobre a Lei Áurea, que já foi um problema essa Lei Áurea, que a narrativa criada pela elite aqui foi exatamente a princesa Isabel que salvou, que libertou dos escravos, e não foi nada disso. Na verdade, ali foi somente um ponto dentre vários, porque a luta contra a escravidão já era muito forte na época
da promulgação da Lei Áurea. Então, não foi a princesa Isabel exclusivamente que acordou no dia bom e disse, vamos salvar, libertar os escravos. Isso apaga todas as maldades, toda a exploração, toda a violência provocada, inclusive, pelos senhores de escravos, que, diga-se de passagem, também se tornaram os governantes de famílias tradicionais, que até hoje, inclusive, você tem em São Paulo. Então, esse já é um problema. Sobre o Jânio Quadros, também outro problema que traz desinformação sobre o governo João Goulart. Então, é preciso que essas coisas sejam passadas a limpo. Vou, somente para finalizar, colocar os erros que estão aqui no slide, divulgado pela Secretaria da Educação, cuja empresa, inclusive, que produz o livro é do empresário e secretário de Educação. A proibição do uso de biquínis foi adotada por Jânio Quadros em 1961, quando ele era prefeito de São Paulo. Ele emitiu um decreto vetando o uso de biquínis nas praias da cidade. Não tem praia em São Paulo. Não tem praia em São Paulo. Né? A justificativa de Quadros era que o traje de banho seria uma afronta à moral e aos bons costumes. Esse é um texto típico fascista, né? Moral e os bons costumes. Esse impedimento também causou grandes repercussões na época e gerou protestos de mulheres. Ok? Vamos outro aqui, foco no conteúdo. Outro erro que eu li, vou reler. Em 1888, Dom Pedro II assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. No entanto, a insatisfação popular com a monarquia continuou a crescer. Em 15 de novembro, preste bem atenção, tá, que eu li rápido, a Lei Áurea, olha só, 1888, Dom Pedro II assinou a Lei Áurea. Quem assinou? Princesa Isabel. E também não foi somente ela que libertou nada de escravo, ali foi um contexto, uma luta de anti-escravagistas, de libertários, pessoas que já lutavam contra a escravidão. Então, no entanto, a insatisfação popular com a monarquia continua a crescer. Em 15 de novembro de 1889, o regime monárquico chegou ao fim com a proclamação da República e Dom Pedro II foi deposto. Ele partiu para o exílio na Europa, onde viveu até sua morte. Olha só, outra coisa também que não está nem discutida aqui, né? O texto faz uma relação que a gente fala que não tem coesão textual. Além de não ter coerência, não tem coesão textual. Por exemplo, primeiro, o assunto. Dom Pedro II assinou a Lei Áurea, que não foi ele, foi a princesa Isabel, que aboliu a escravidão no Brasil. Né? O texto. A insatisfação popular com a monarquia, no entanto, a insatisfação popular com a monarquia continua a crescer. O que é que tem a ver a monarquia com a Lei Áurea? Absolutamente nada. Né? Em 15 de novembro de 1889, o regime monárquico chegou ao fim com a proclamação da República e Dom Pedro II foi deposto. Ele partiu para o exílio na Europa, onde viveu até sua morte em 1891. Bom, então são os erros crassos que estão. Então, mais um último erro aqui transmissão de doenças através da água. Além da ingestão de metais pesados, como mercúrio, agrotóxicos, remédios e produtos químicos. Olha só. Produtos químicos em geral que podem causar doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, perda de concentração e deficiência de memória, além de problemas cognitivos, depressão e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Ou seja, está colocando que a água pode transmitir isso. Isso não tem nenhuma prova em relação a esse tipo de coisa. Portanto, uma desinformação, na verdade, esse tipo de coisa só traz prejuízo para o conhecimento, para a educação, para a sociedade. Em poucas palavras, esse material é um desserviço à educação e à sociedade. Isso aí. Dê um like, se inscreva, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.